Vamos ouvir o Sabugosa. Eu abro mão. Vamos ver se esses caras realmente querem prestigiar o discurso de não perder vaga para a esquerda ou se houve alguma negociação ali que eles não podem voltar atrás e colocar o Melo Araújo. Repito aqui, olhando pro seu programa. Porra, então é foda, né? Não, sou foda não. Ele veio a público dizer, fez acordinho com... fez algum conchavo com o Alexandre de Moraes. Eu não faço conchavo com ninguém. Ninguém. Porque não teve conta bloqueada, passaporte apreendido. Seu passaporte foi apreendido, você já estava nos Estados Unidos. O meu foi apreendido quando eu era ministro ainda. A Polícia Federal foi na minha casa, na casa da minha mãe, no meu escritório de advocacia, no meu gabinete. O que eu passei como ministro, você não passou nem de longe. Você se mandou para os Estados Unidos porque você quis. Você só inviabilizou o seu retorno para o Brasil depois que você já estava lá nos Estados Unidos falando um monte de merda, inclusive trabalhando contra o Brasil nessa história de tarifaço. Olha só que curioso, né? Vamos dar um pause aqui. Eduardo se picou porque quis. Eduardo foi fazer uma viagem. Sim, pra mim, as pessoas podem criticar à vontade. Pode pagar de brabo. Mas eu acho que mentir é feio. Então vamos tentar fazer uma reconstrução dos casos. Eduardo foi para os Estados Unidos para as viagens que ele já vinha fazendo há um certo tempo. Foi lá fazer um meio de campo com o governo Trump. E enquanto Eduardo estava lá, nós observávamos no Brasil ainda as movimentações das comissões. Eduardo iria assumir a CREDEM, Comissão de Defesa e Relações Exteriores. E aí o Randolfo Rodrigues não aceitava de jeito nenhum e pediu para Eduardo Bolsonaro ter o seu passaporte retido. Eduardo fez uma viagem de ida e volta. Aí tinha um prazo de 5 dias para Dom Pedro para o Gonê dar uma resposta. E o Gonê não deu resposta. Não deu resposta. O prazo estourou. Ninguém no Brasil diz respeito a Alexandre de Moraes e fica por isso mesmo. E o tempo vai passando e nada. No dia que Eduardo falou, eu não vou voltar, porque eu sei que vocês querem me matar, me perseguir, o Gonê deu decisão. Gonê, que é amigo do Ricardo Salles. Eles almoçaram juntos aí, deve ter 1 ano mais ou menos. Gonê, que inclusive o Sabugosa também fez lobby para tentar emplacá-lo como PGR. Ele já falou na entrevista do Brasil Paralelo que ele preferia na época, ao invés do Aras, Paulo Gonê. Se você quiser relembrar essa história, porque a única forma de verdade de relembrar essa história, você pode pegar notícias, você pode sair pesquisando, gastar um bom tempo no Google tentando reconstruir essa história. Mas se você quiser pegar assim a história pormenores, você já fazer assim, ó. Fazer os pormenores, não é por nada não, aí você vai no Atlas Brasileiro, março de 2025, aí você vem aqui, ó, Inquisição Tupiniquim, e começa, ó, Eduardo sem passaporte, Eduardo exilado, aí se você quiser pegar a história desde o princípio, você começa, né? PT abre ofensiva contra Eduardo, partido assinou a PGR, Conselho de Ética da Câmara, acusando o deputado de tentar convencer autoridades dos Estados Unidos a impor sanções ao Brasil. Aí começa lá a gritaria. Moraes solicita análise da PGR para reter o passaporte de Eduardo. Deu 5 dias e nada. Aí você vê como são as coisas. Ó. Olha lá, na hora de receber o Pix bolsonarista, olha lá o 4x4. Olha lá. Tá bem, né? Mas a coisa foi indo. Tá. Aí aqui perfil direita. Perfil Olavete. Caveira. É um símbolo que... Eu não vou contar essa história. Caveira e o cigarrinho do Olavo. Vai entender por que a caveira é os símbolos Olavetes. Eu quero que o Eduardo Bolsonaro se lasque. Nunca fez nada por São Paulo. Passou os últimos anos só viajando. Agora querem que eu torça por ele. Se lasque aí. Eu cobri aqui, ó, não é perfil fácil, é um perfil de direita, aquele que é descolar do Bozo sem perder os apoiadores do Bozo. E base assinou EA contra a retenção de passaporte do Eduardo Bolsonaro. Aí tá ali, né? Eduardo, líder do PL na Câmara, quer barrar a apreensão de passaporte do Eduardo. O tempo foi passando. Aliados já usaram tática do Eduardo no exterior. Né? Aí o Eduardo fala absurdo, porque o PT foi denunciar
O que estava acontecendo contra o Lula na ONU, no parlamento americano, em diversos locais. O Eduardo fez um vídeo até mostrando, né? Aí a Gleisi na Al Jazeera. Não há remédio eficaz no Brasil para cessar a violação de direitos humanos, diz Cristiano Zanin, que foi na ONU. Você tá vendo aqui, né? Então, aqui podia. Aí dizia, ó, PT diz que só aceita Eduardo Bolsonaro à frente da Credem sem passaporte. E a direita só teve direito à Credem porque, diferentemente do Salles, que atuou para sabotar a direita e entregar as comissões para o Centrão, o discurso dele é o quê? Melhor perder de pé do que ganhar de 4. Então ele teve o direito às comissões, ganhou, e aí aconteceu isso. Ela indica Eduardo Bolsonaro para a comissão da Câmara, crise anunciada, avalia o ministro do Supremo. José Guimarães do governo não vai se meter em indicação de Eduardo, vai não. PT da Luz e tudo mais. Enfim, aí vai, ó, não há como barrar Eduardo, ficou naquele vai, não vai. Tarcísio, Flávio, Eduardo, ministro do Supremo, vem mais risco de um deles para 26. E que era o maior temor do Supremo, Eduardo Bolsonaro. É curioso, né? Matéria, essa aqui é do Platão, era Guilherme Amado. Aí você fica, poxa, cara, o Guilherme Amado falando que o maior inimigo do Supremo era Eduardo. Aí depois começa o exílio, né? Filho Eduardo disse que vai buscar exílio, fica tudo mais. Enfim, Brasil não é um lugar seguro para fazer oposição. O deputado do PT pede que a STF proíba Bolsonaro de deixar Brasília e se aproximar das embaixadas. E aí o pessoal mostra o time da coisa, ó, dia 2/3. O Moraes deu prazo de 5 dias para a PGR analisar. Ó. O Moraes manda a PGR analisar a apreensão de passaporte de Eduardo. Dia 11, ou seja, já tinha passado 9 dias. O Gonê decide descumprir prazo sobre o passaporte de Eduardo. Descumprir. Aí dia 18, já tem 16 dias, 12h54. Eduardo anuncia que vai pedir licença da Câmara. 4 horas depois, PGR se manifesta contra a apreensão do passaporte de Eduardo. Então, assim, é muito absurdo ver as pessoas querendo mudar a história, sabe? Isso me incomoda bastante. Isso é coisa de gente safada, gente vagabunda, gente mentirosa. O que eu passei com o ministro, você não passou nem de perto. O seu papai mandou dinheiro pra você ficar nos Estados Unidos. Eu não tive essas coisas. Eu não tive essas coisas. Bom, Salles ficou no governo, recebeu ajuda. Quando Salles saiu do governo, ele pediu para Bolsonaro para continuar num conselho. Não sei se foi de um aeroporto específico ou algum desses órgãos ligados à fiscalização de aeroportos. Aí ele ficou, porque ele precisava de um cacauzinho. Pior que ele nem acabou recebendo. Por quê? Porque o Tarcísio tirou ele. Não sei se o Tarcísio fez de maldade ou não. E isso na época foi um pega pra capar que fez que Salles brigasse com o Tarcísio. Essa história todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Todos os deputados federais de São Paulo, por exemplo, sabem essa história. E aí quando eu vi o Salles, por exemplo, junto com o Tarcísio, tempos atrás, buscando apoio para ser senador, eu vejo, bicho, como essa gente é safada, sabe? O cara que falou que no momento que tava precisando de dinheiro, que saiu do governo, que acertou com o Bolsonaro, que ia ficar pelo menos 6 meses no conselho, Tarcísio vai lá e tira ele, quebra financeiramente ele, e ele vai lá e abre o rabo, né? O fiofó, o buraquinho dele, pro Tarcísio. O cara que se vende por pouco, viu? Uns jetons. Conheça a tua história, Ricardo Salles. Tu não vale o que tu caga. Já Eduardo saiu do Brasil, ele saiu pra voltar, né? Aí não voltou. E é meio complicado, porque você continua no Brasil, você teve sua casa e tudo mais. E lá, como é que faz? Aluguel, confusão, às vezes tem conta no Brasil, às vezes tem a casa no Brasil, o cara tem um fundamento da casa pra pagar e tem que alugar outra casa. É meio complicado as coisas, sabe? E a família, fazer o quê? Tem que levar a família também. Não sei se o Salles lembra que a mulher do Eduardo foi perseguida, também teve suas contas bancárias bloqueadas. E, enfim, tirando a busca e apreensão que o Salles sofreu no dia, respondeu um processo. Já Eduardo não pode pisar no Brasil, senão será preso. Vendo o pai ser torturado. Não foi que a mãe, ai meu Deus, minha mãe teve um susto de manhã. Acho que é bem diferente, bicho. Acho que o sofrimento do Eduardo foi muito maior. Muito maior. Família foi acordada com a Polícia Federal na porta. Então, família acordada com a Polícia Federal na porta. O Eduardo também já teve a família, cara, acordada com a Polícia Federal na porta. Esqueceu que já tomou busca e apreensão algumas vezes? O Carlos já tomou? Esqueceu disso? Tá maluco? Que coisa, né?
tive a minha casa, o meu escritório invadido pela Polícia Federal. Eu tive o meu passaporte apreendido antes de eu ir para os Estados Unidos, como você foi. Então não vem cantar de galo aqui. O Salles meteu um rabinho entre as pernas e eu... E meteu o rabinho, porque uma vez que começou não falou mais nada. Fugiu do governo, passa aí dos holofotes, e foi resolver tocar a vida, e não aconteceu nada. Aparecia aí, procura a foto aí de Salles, onde ele tá com um shortinho, o pessoal adora usar aqui na Austrália, que é no meio da coxa, de jipinho, chegando aí nessas padarias de rico em São Paulo. Jipinho, aqueles jipes, sabe, tipo de guerra, que só tem um vidro assim na frente, todo bacaninha. Olha lá. Cala a boca, Salles. Quem não te conhece que te compre. Eu sou o machão dos Estados Unidos. Não, você foi para os Estados Unidos porque quis. Quando você foi... Eduardo foi para os Estados Unidos porque quis. Não é porque ele ia ser preso. Nos Estados Unidos você não tinha processo nenhum, era só uma suspeita de que você podia ser suspeito, não sei o quê. Era só a suspeita de que não sei o quê. Hã? Que bom ter o Atlas, né, pra esfregar na cara. O único registro da história do Brasil. O único, a única. Daqui a 20 anos vai dar pra saber como foi a perseguição do Brasil. Obrigado aí, Gabriela, minha mãe, Texuga, Mari. Principalmente vocês três aí que escrevem, que se não fosse o trabalho de vocês, realmente não saía do papel o Atlas. Não, eu era ministro, fiquei 40 dias no ministério enfrentando todos os problemas. Você enfiou o rabinho entre as pernas e foi cuidar dos seus negócios nos Estados Unidos, que você já tinha empresa aberta no Texas. Eu não. Então não vem cantar de galo. Eu acho que você realmente tem um papel importante nos Estados Unidos para mostrar a perseguição no Brasil. Acho que dos filhos do seu pai você é o melhor, o mais preparado. Então, peraí. Depois de falar tudo isso, eu acho que Eduardo tem um papel importante. E aí, após falar tudo isso do Eduardo, todos esses absurdos, você ainda tá falando que Eduardo é o melhor dos filhos. Então, assim, tudo que você falou pro Eduardo, você falaria algo ainda pior pro Flávio, ainda pior pro Carlos? Simpatia por você, mas não vem cantar de galo pra cima de mim com essas coisinhas não, porque em matéria de enfrentamento, eu enfrentei muito mais que você. A diferença é que eu não sou burro que nem você, que fica gritando, xingando as pessoas e seu pai preso. Você fazendo um monte de merda nos Estados Unidos e o pessoal descontando no seu pai aqui. Você, para enfrentar um processo judicial e ganhar, você tem que ter sobriedade, técnica, equilíbrio e não... Tá vendo aí, né? Se Eduardo e Jair Messias Bolsonaro, se o nosso querido Jair Messias Bolsonaro fosse uma pessoa sóbria, equilibrada e seus filhos também, técnico, eles teriam derrotado na técnica Alexandre de Moraes. E bicho vagabundo esse Salles, viu, véi? Rapaz, véi, como é que tu tem coragem de falar isso, irmão, de Bolsonaro? Carai, véi. Mas eu prefiro gente como o Salles do que como o Nicolas. Pelo menos ele bota pra fora, por mais que esteja mentindo. Nicolas fica na surdina. Ficar fazendo bravata. Essas bravatinhas de cabo e soldado fecha o Supremo, acabou, porra, não sei o que, nananã, só fizeram com que um monte de gente no 8 de janeiro acreditasse nessas merdas e ficasse parado na porta do quartel e fosse presa. Os generais fossem... Então... presos, o seu pai tá preso. O que adiantou esse monte de bravata? Não adiantou. Então, vamos lá. Eu não lembro de Eduardo ter feito bravata de cabo soldado no final de 2022. Sabe quem eu vi fazer bravata de que vai acontecer alguma coisa e que acabou acontecendo no 8 de janeiro e depois fugiu do Brasil? É o aliado do Partido Novo, do Ricardo Salles, o Pedro Pôncio. Não foi o Eduardo. O Jair foi a pessoa que mandou o povo de volta para casa. Até live de Bolsonaro falando isso. Agora, se pessoas como o aliado de Salles do Partido Novo, Pedro Pôncio, fizeram o que fizeram para tocar o terror, né? E botar o povo se radicalizar, aí, irmão, aí é complicado, né? Salles devia primeiro apontar o dedo para os seus aliados de partido. Começa pelo Pedro Pôncio. Depois você critica quem realmente incentivou alguma coisa. Eu acho que está sendo muito injusto, sabe? Muito injusto. Até porque, diante de tudo que aconteceu, de todo o julgamento, eu acho que se Alexandre de Moraes, do jeito que ele é, e diferente de você, Salles, quando teve aqueles vazamentos do talha-ferro, claramente ficou claro ali que ele queria ir para cima de Eduardo Bolsonaro. Então, eu acho que se Eduardo Bolsonaro tivesse dado
o mínimo motivo para conectá-lo ao 8 de janeiro, ele teria sido conectado. Sabe? É porque num podcast desse é fácil, né? Falar tudo isso na frente do Felipe Sestaro. Mentir assim na frente de quem acompanha a história é um pouquinho mais complicado. Ô, merda nenhuma. Então, se tivesse tido sobriedade, seriedade para tratar as coisas, muitos desses problemas não teriam sido agravados como foram. Então não vem dizer que enfia o rabinho entre as pernas. É que eu não sou burro e não sou desequilibrado a ponto de ficar gritando e falando um monte de besteira aí fora, enquanto a turma tá se fudendo aqui dentro. E não vem contar história triste não, porque você foi para os Estados Unidos porque quis. Você só... Porque ele foi para os Estados Unidos porque quis. Porque quis. Porque quis. Eita, poxa, bicho. Todos vocês que defendem união da direita, eu não tô falando pra vocês que me assistem normalmente não, porque vai ter alguém que vai fazer um corte. É capaz desse corte chegar na turma da direita. Vocês da união da direita, vocês são cúmplices disso daqui. Porque esse discurso de idiota, de união da direita e tudo mais, é que dá vazão pra esse tipo de coisa. Porque se realmente tivesse o mínimo de seriedade e honestidade na direita e união com quem realmente busca os mesmos objetivos, não é aquela, tem que derrotar o Lula, tem que tirar o Lula, temos que unir o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Papo de maluco. Aí, vocês criam personagens como esse. Porque ele é de direita também. Inviabilizou o seu retorno depois. E o seu mandato foi cassado porque você faltou às sessões. Foi porque faltou. Eduardo até VPN tentou utilizar para participar das sessões. Ele ia ser preso de qualquer jeito, né? Isso é óbvio se ele voltasse. E aí não deixaram. Tentaram fazer uma manobra para Eduardo assumir a liderança. Hugo Mota vetou. Então, assim, não foi por falta de vontade de participar, de articular de longe, que seja por ligação e votar de forma remota. Eduardo não conseguia. Armaram a situação para ele ser forçado a perder o mandato. Mas é porque ele não quis. Meu Deus do céu, velho. Como é vagabundo esse Ricardo Salles, viu? Essa bugosa. Aprendeu a mentir com o Pablo Marçal. Então vamos parar de criancice, porque as coisas não são assim não. E eu, como não tenho o rabo preso, posso falar o que eu quiser. E tô te falando isso aqui. Você fez um vídeo canalha dizendo essas coisas contra mim, que você sabe que não são verdadeiras. Eu liguei pra você há 15 dias atrás, um mês atrás, pra falar, olha, não vamos apoiar gente que não é de direita. Eu sei que eu não tô no mesmo partido, mas nós sempre tivemos junto. Você falou, não, vamos conversar. E sumiu. E de repente ficou recebendo visitinha aí de André do Prado e Valdemar e mudou de ideia. Então não vem insinuar que eu fiz acordo não, porque se alguém tem indícios de acordo, inclusive financeiro, é você. Chamou de ladrão. Chamou Eduardo Bolsonaro de ladrão corrupto. Acordo financeiro. E Eduardo, tá recebendo quanto dinheiro aí? Rapaz, André do Prado? Rapaz. Partido Novo. Nunca mudou, né?